Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Aumentara significativamente o número de espíritos perturbadores e obsessores, tentando ampliar o sofrimento das suas vítimas, somado ao Covid-19, os seus fluidos pestíferos, que lhes ampliavam a falta de ar e a lucidez mental, levando os padecimentos ao desespero e angústia. Certamente, espíritos generosos também eram vistos atendendo a diversos outros, cujas vibrações de fé e esperança na oração facilitavam o concurso de familiares e benfeitores desencarnados. Adentrei na UTI e pude acompanhar o socorro de equipes espirituais de nosso plano, auxiliando os pacientes a não sofrer interferências morbíficas, ao mesmo tempo sendo atendidos com imenso carinho. As orações adentravam-se no recinto, como suaves melodias, cujas vibrações envolviam aqueles aos quais eram direcionadas. Movimentavam-se também, auxiliando médicos e enfermeiros, aqueles benfeitores anônimos expostos, muitos dos quais não puderam fugir à fatalidade da contaminação e viriam a desencarnar em todos os lugares. Preparávamo-nos para seguir a instituição que nos albergava, quando um espírito de elevada condição moral aproximou-se-nos e solicitou ao amado Spinelli a sua cooperação e a do nosso grupo. Ele deveria realizar um tratamento especial em favor de um paciente que recém chegara àquela unidade de urgência e necessitava desse socorro. Carinhosamente atendido pelo benfeitor, expôs em breves palavras que se tratava de uma revigoração de energias, com a finalidade de ampliar-lhe o tempo no corpo físico. Dirigimo-nos com ele ao enfermo, que já se encontrava entubado e quase em choque. A respiração era-lhe muito difícil e entrecortada, com o organismo desgastado, em convulsões periódicas. O pavor da morte dominava-lhe a face suarenta, e a asfixia minava-lhe as últimas resistências físicas. O espírito debatia-se nas escassas energias, em dolorosa angústia. Devotado enfermeiro ajudava-o e orava com fervor em seu benefício, irradiando vibrações saudáveis, que se mesclavam com as que eram eliminadas em tonalidades mais baixas e quase sem vitalidade. O benfeitor que acorreu em seu favor solicitou ao nosso passista que lhe aplicasse a bioenergia no chakra coronário, enquanto o espírito, em lento processo de desprendimento, adormeceu, sendo colocado em um leito do nosso campo espiritual. De imediato vimos um equipamento especial, que terminava em 2 tubos transparentes, tendo 2 agulhas na parte final. Aplicada uma delas na artéria do braço esquerdo, passou a derramar um líquido quase vaporoso, que vinha de um recipiente colocado acima e transparente, no qual víamos os fluidos em movimentação, mesclando-se para alcançar uma unidade, desde que pareciam ser diferentes individualmente. Eudalbo, nosso passista, igualmente se deitara ao lado do enfermo e tivera o braço direito na mesma artéria, aplicado com a outra agulha que levava sua energia vital ao vasilhame acima. Concomitantemente, pareciam descer num tubo com maior calibre energias diferentes, entre as quais as carreadas pela natureza, cuidadosamente canalizadas para o referido recipiente. Mais tarde soubemos que se tratava de energias de árvores frutíferas das proximidades e do plâncton do mar. O especialista abriu-lhe o peito e trabalhou em algumas artérias, com o objetivo de desbloqueá-las, massageou o coração, havendo logrado êxito. Nesse íntere, o fluxo sanguíneo visível movimentava-se no ritmo equilibrado da saúde. O atendimento prosseguia, quando o enfermeiro que assistiu o doente pôs-se a pedir socorro ante a parada cardíaca, e de imediato começou a golpear o peito, seguido por choques elétricos. O órgão delicado volveu a sua sístole e diástole, para a alegria do jovem auxiliar. A parada, no entanto, fora provocada desde o nosso lado, enquanto haviam sido realizadas as terapêuticas de desobstrução e aplicação da energia no órgão vital. Cessada a aplicação das energias vitais que lhe prolongariam a existência, foram retirados os tubos e tomadas providências específicas que o acalmaram, diminuindo a aflição anterior, graças ao respiradouro, que o auxiliava com segurança. 1 hora depois, o enfermo apresentava sinais visíveis de recuperação, a caminho de posterior recuperação. Ele acabara de receber moratória da existência física
em razão de atividades de benemerência a que se dedicava e das orações dos seus beneficiários, que intercediam a providência divina em seu favor. Logo após soubemos que o excelente benfeitor era o Dr. Carneiro de Campos, cuja existência fora um evangelho de feitos cirúrgicos, que salvaram vidas incontáveis durante a jornada terrestre. Estava ali com a sua equipe, dando prosseguimento aos labores exercidos na Terra, que a desencarnação não conseguiu interromper. As emoções a todos nos tomaram, constatando sempre a presença do amor e da sabedoria do Pai Celestial. Imediatamente, após breves comentários, rumamos para o nosso grupo, onde nos aguardava a programação central da nossa agenda. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. Iluminação de consciências. O tempo sempre urge, e quando nos encontramos envolvidos por tarefas relevantes, não nos damos conta de como passa com rapidez. Inúmeros atendimentos foram realizados, especialmente na terapia do passe e no trabalho de inspirar pessoas aflitas que entravam em contato telefônico com a abençoada instituição espírita. Assim como atendimentos de urgência a pessoas receosas que se encontravam intimidadas pelas comunicações jornalísticas e televisivas mentirosas ou exageradas. Essas atividades sucediam-se porque a Terra ainda é hospital-escola de almas em busca da saúde real e do conhecimento das leis divinas. Sempre surgem momentos para a ação fraternal da caridade, que é a luz brilhante à frente, à distância. Havia sido programada uma reunião mediúnica para aquela noite, em prosseguimento dos compromissos e responsabilidades. A nossa visita à Cidade da Justiça causara uma verdadeira revolução em outros grupamentos, de igual objetivo na reticidade inferior. A notícia desse feito espalhara-se e houve uma movimentação para reforçar as entradas e aumentar com rigor as incursões perniciosas às criaturas, alvos essenciais e prioritários dos adversários do bem, especialmente os espiritistas. A instituição que nos albergava passou a ser agredida de maneira impiedosa, e pessoas obsidiadas foram conduzidas às suas portas, cerradas por impositivo das circunstâncias, embora sendo atendidas de forma especial por vigilantes diretamente selecionados pela diretoria. Era, porém, possível evitar-se a balbúrdia e o número de deambulantes em lamentável estado de apresentação, o que constrangia os residentes no bairro, que passaram a demonstrar o seu desagrado e mesmo animosidade. Por outro lado, as organizações terrestres, voltadas à baderna e agressividade, foram reforçadas, aumentando os ataques gerais nos diversos setores da sociedade, piorando a situação vigente. Grupos constituídos por pessoas desalmadas e destituídas de sentimentos morais e fé religiosa engrossaram as suas fileiras com ira contra Jesus e seus discípulos, arrebanhando para suas fileiras os indiferentes e sonhadores do prazer, voluptuoso e consumidor. Os trabalhadores do bem e dos deveres éticos passaram a ser acossados nos seus ideais e mesmo anatematizados pela sua temeridade de os enfrentar. Muitos membros pertencentes às ideias espúrias que se mantinham discretos foram estimulados, rompendo seu silêncio e o disfarce sob o qual se ocultavam, para cerrarem fileiras com os radicais e agressivos. Nenhum valor de dignidade ou de dedicação ficou sem os pingos da lama tirada. Há muitos vultos do passado que amaram e contribuíram para o progresso da humanidade. Honrados ceareiros, portadores de vida correta, viram seus nomes coroados de epítetos desonrosos por caluniadores de plantão que os difamavam, gerando confusão e dúvidas nas demais pessoas sinceras e buscadoras da verdade. Espíritos desencarnados ociosos e falsos passaram a dar comunicações, falsificando os ensinos das doutrinas éticas e particularmente cristãs, com refinada ironia e zombarias chocantes. Desnecessário assinalar o zelo dos servidores fiéis, que se não permitiram conspurcar pelas suas investidas nem perderam tempo nas discussões inúteis e portadoras de animosidade, com o único propósito de confundir e desequilibrar. A luz do amor passou a brilhar com mais claridade, e os sofredores encontraram apoio e conforto moral para atenuarem os padecimentos e compreenderem as razões das suas aflições por abnegados ceareiros de Jesus. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. No ardor das batalhas contínuas,
Apareceram heróis ante anônimos e estoicos, aplicando as suas forças na preservação dos ideais ancestrais, que geraram o progresso e facultaram encontrar harmonia e o reino dos céus na terra. Desse modo, tivemos horas refetas de trabalho cristão e fraternal. Portanto, à medida que o tempo passava, anotava em meus sentimentos uma ansiedade crescendo, em ondas de ternura pelos sofredores humanos. À noite, providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos, impedindo a entrada na sua área física de espíritos não convidados. Servidores do Cristo cercaram todo o grupamento de edifícios, igualmente envoltos numa claridade que provinha do alto, e o circundava. Às primeiras horas da madrugada, demandamos aos recintos mediúnicos, e a movimentação era inusitada. Mais de uma vintena de espíritos da cidade visitada ali se encontravam em aturdimento, conduzidos por hábeis amigos espirituais. Outros zombeteiros e frívolos observavam o que se passava, e aqueles que se deveriam comunicar, adormecidos ou semi-inconscientes, sob cuidados espirituais. O irmão Gracindo e outros companheiros da organização física, em parcial desdobramento pelo sono e convidados, encontravam-se conduzidos, alguns sem o saberem, enquanto Malvina e os nossos, após a prece de abertura, colocaram-se em posição de servir mediunicamente. Foi Malvina quem primeiro entrou em transe, sob a influência do bispo, que já houvera sido atendido antes e fora conduzida a uma câmara de tratamento. O aspecto lupino em que se apresentava era comovedor. Despertando em plena lucidez, blasonou: "Estou de volta, inesperadamente para vocês. Venho em nome do meu Deus dar prosseguimento ao debate em que nos encontramos da primeira vez. Já instalamos o período do ódio entre vocês, os ditos cristãos espíritas, e assinalamos que estão próximos os dias da nossa vitória, com os choques que se multiplicarão entre vocês, os usurpadores da felicidade dos pobres e das camadas esmagadas pela sua disfarçatez e insensibilidade. Acreditam por acaso que nos deixamos atemorizar pelas falsas teologias sobre Deus, imortalidade e justiça? Não aceitamos esses contos de fadas, nem outros mecanismos de fuga da realidade, que são as nossas misérias, soberba e desventura. Estão equivocados. Tudo se acaba, consome-se com o tempo. Aqui temos duas correntes filosóficas, a esotérica e a exotérica. Entre nós, os sábios, conhecemos a desagregação do ser e a sua consumpção, aniquilamento na poeira da energia. E aos exotéricos, ensinamos a imortalidade, na qual nada se extingue e se expressam recompensa e punição. Só existe o caos em tudo, e nós somos as sucessivas ondas do nada ainda cristalizadas. Vão se diluindo as mais grosseiras, depois as mentais ainda cristalizadas, e assim sucessivamente até o nada. Para nós somente o prazer e o ódio, a quem interfere em nossos planos, ou tenta criar-nos embaraços, nesta luta sem quartel contra a estupidez que dominou os séculos, e a ignorância em que foram mantidos os seres humanos. Vimos restaurar o nada histórico e preparar-nos para a consumpção. Temos que aproveitar enquanto permanecem os resíduos da organização mental que tivemos para aguardar a desintegração ou para o esquecimento. A nada tememos e nos submetemos à força maior que nos encaminha ao máximo da loucura. Não é qualquer um que lhes fala, mas um príncipe da igreja decadente. Despertem, hipnotizados pelos mitos e vitalizados pela esperança de vida eterna. Para que eterna? Tudo se consome num átimo. Para que a sobrevida? Hoje veremos isso em nosso debate. Eu na morte e vocês no equívoco da vida. Prepare-se para desfrutar e matar esse símbolo de algo que jamais existiu, semelhante a Krishna, Zeus, Atom, ilusões. Deu ruidosa gargalhada. A médium reproduziu os meneios e movimentos do comunicante. Embora suas palavras se revestissem sempre de ironia, o rosto estava marcado pela dura expressão lupina. Era a primeira vez que ouvia tão terrível sentença de aniquilamento da criação. Embora se encontrasse com as funções mentais, emocionais e dispositivos complexos da vida. A tudo considerava de natureza imaginária. Compreendi melhor o comportamento de filósofos, artistas, belos cidadãos de ambos os sexos, que defendem a ideia equivalente de que o acaso reúne moléculas a seu bel prazer, para consumi-las depois, em vapor imaginativo. O nosso Eurípides era o dialogador que o deixou realizar a catarse que o outro anelava,
o que fez com alegria, a fim de poder entretecer considerações, conforme aconteceu. Embora as defesas de estrutura do recinto dedicado à oração e ao socorro da caridade, as emanações mentais e exudações dos convidados, a comunicação espiritual, deixavam o ambiente saturado de energias deletérias, com a presença massiva de entidades interessadas, algumas das quais vinculadas psiquicamente ao comunicante. Havia ruídos e ouviam-se gritos e exclamações de alguns doentes em situação mais complicada. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.